Ao vivo. A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua companhia. Estamos aqui para falar de um tema hoje muito importante e muito especial. Eu sou Ailton José e seja muito bem-vindo. Bem, hoje o tema é o adultério desde a concepção até a consumação. É isso mesmo, o adultério ou o pecado de adultério, desde sua origem, do seu nascimento até a sua consumação, tá certo? Então você vai acompanhar conosco hoje, dia 17/8/2025, esse importante tema que fala a nós acerca do pecado de adultério que tem sido tão pouco enfatizado pela a classe evangélica brasileira nos dias atuais. Bem, a gente vai ler o texto de Hebreus, escrito anônimo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. As versões que iremos ler traz uma definição concreta. A versão da Bíblia que usa Deus os condenará. Em algumas versões temos esta definição. A versão corrigida diz assim: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Matrimônio é o casamento e o leito é uma inferência à cama, o local na residência aonde os cônjuges dormem, se aninham, têm seus projetos conjugais, suas construções familiares, suas cópulas, e ali a família gera e procria. Então a palavra de Deus diz: bem-aventurado ou honrado seja entre todos os homens, todos os que podem honrar, coisas honráveis. Então seja o casamento, o matrimônio e a cama sem mácula. Mácula ali é pecado, mancha. Então ela diz dessa forma: porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Mas as versões que nós iremos ler aqui usam a expressão mais enfática, incisivas. Diz assim o texto, né? Outras versões usam ou traduz o versículo de maneira semelhante, enfatizando o julgamento divino sobre aqueles que praticam a imoralidade sexual. Imoralidade sexual é um termo que abrange a contaminação, quer seja por adultério, quer seja por prostituição. Então, está aqui o primeiro versículo na forma NTLH ou BLH, Bíblia, linguagem de hoje. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, que é os prostitutos, e os adúlteros, que são aquelas pessoas que, tendo sido casadas, trocam de cônjuges. Adultério é trocar de cônjuges, ou seja, pôr outro no lugar do já existente. Ok? Então é isso. É quando a pessoa, tem uma mulher e no lugar dela coloca outra. Tem um marido e no lugar dele coloca outro. Isso é adultério. A outra versão que iremos ler é a Nova Versão Internacional. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Almeida Revista e Atualizada, ARA, ou ARA. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Outra versão diz, a NVT: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos fornicadores, que são os prostitutos, pessoas solteiras que praticam sexo, que namoram, que saem para os motéis, que
têm relações sexuais sem ou fora do matrimônio, do casamento, da aliança conjugal na presença do juiz. Então essas pessoas serão julgadas por Deus, serão condenadas por Deus, serão castigadas por Deus. Outra versão ainda diz: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Todas estas versões enfatizam aqueles que praticam imoralidade sexual. A ideia central é que a pureza e a fidelidade no casamento são importantes e que Deus não deixará esse pecado ou estes pecados impunes. Amém, meus irmãos? Então isso é muito, muito sério, é muito importante que você que é casado, meu irmão, você que é casada, minha irmã, você que é casado, amigo, amiga, nós que somos casados, é importante, é imprescindível, é vitalício, é essencial para nós conservarmos puro o nosso matrimônio, a pureza do nosso casamento, porque Deus vai julgar os adúlteros, aquelas pessoas que trocaram de cônjuges, que divorciaram e casaram-se de novo. Então está na Bíblia, Deus vai julgar, ok? Então não podemos, de forma alguma, olvidarmos esta regra da palavra de Deus, mas o tema hoje é o adultério, desde sua concepção até a sua consumação. Quais são as advertências da Bíblia? Quais são as orientações bíblicas? O adultério nasce dentro do coração do homem. Vamos ver isso no que disse o escritor, o pregador sábio, no livro de Provérbios, no capítulo de número, deixe-me ver aqui para você acompanhar comigo, no capítulo de número 4, Provérbios 4, e versículo 3, ou melhor, 24. É isso? Deixe-me conferir aqui. Provérbios 4 e 23. Está aqui. Vamos pôr na tela para você ler com a gente. Bem? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Desculpem, aqui. Sim. Olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então é do coração do homem que procedem a saída da vida. As saídas da vida, ou seja, o coração deve estar guardado, a porta, a sua entrada, o seu centro. É a Bíblia quem diz, é o remédio que o homem tem a fazê-lo ou tem a tomá-lo para evitar o adultério. É como o homem pode evitar, guardando o coração. Por quê? Porque o adultério nasce dentro do coração. Mas antes de entrar o adultério, estando o coração guardado, isso quer dizer, estando o homem vigiando em seu coração, ele vai ter cuidado para que quando o adultério chegar, ele possa decidir contra o adultério. O adultério. Jesus também falou, né, acerca do pecado de adultério. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 7, versículo 21, ele disse a seguinte expressão. Veja a palavra de Deus o que diz. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. É do coração do homem que sai, tá certo? Então, todos nós devemos ter muito cuidado e proteger o nosso coração para que não entre em nossos corações o desejo pecaminoso de adultério.
Mas por que o coração? Porque é lá no coração onde o homem decide o que quer fazer. Se quer lutar contra o pecado ou se quer ceder ao pecado. E para enfatizarmos isso, eu convido você para ler Tiago, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência, irmão Ailton? Desejo. Então vem o desejo e dentro do desejo, por o homem não estar vigiando em seu coração, ele se sente atraído, ele se sente dominado, ele sente-se desejoso, ele começa a pender pelo lado da carne, ele começa a fazer projetos de trair a esposa, ou ela também. Quando eu falo homem, a palavra homem inclui também já a palavra mulher, porque na palavra ishi, homem, varão, está a palavra ishá, na imbuição do texto hebraico, mulher, varoa. Então, quando a Bíblia diz ish, o Adam, está também a mulher incluída. Então, dentro do coração de ambos, tanto o homem quanto da mulher, nasce o desejo pela a cobiça, pela concupiscência, pelo desejo carnal de trair, de cometer o adultério, porque o adultério é uma contaminação que nasce dentro da alma humana. De quem, irmão Ailton? Da alma de qualquer um dos homens. Depois de havido a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. O pecado se gera dentro da alma do homem. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então veja, não existe forte, não existe super-homem, nem super-crente. Existem homens que guardam o seu coração para não pecar contra o Senhor Deus. E qual é a forma, qual é o antídoto, o remédio? Jesus já disse que é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Já lemos aí. Também já vimos que o pregador mandou guardar o coração. Guarda o coração, meu filho, porque dele procede as saídas da vida. Porque se você optar ao contrário, você vai ter as saídas da morte. Se você pecar, cometer adultério, aqueles que cometem terão o pecado, a saída da morte, por não optarem pela vida. Então é isso. E o nosso capítulo 1 traz o tema: o que Deus diz acerca do pecado de adultério. O que Deus diz em sua palavra. O que foi que Deus disse? Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o Senhor Deus diz: não adulterarás. Não adulterarás. É um mandamento negativo, proibindo definitivamente que o homem não adultere, que a mulher não adultere. Mas se cometer adultério, o que vamos fazer? O que faremos com quem for pego adulterando? A própria palavra de Deus, Deus falando a Moisés e ao povo pela sua palavra, disse: se um homem se deitar com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera morrerá, e o sangue deles é sobre eles, ou seja, ninguém será culpado do sangue dos adúlteros por tê-los matado, porque cometeram o pecado de adultério. Então essa é a mensagem de Deus no Antigo Testamento. Esta é a regra de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o homem de Deus, o apóstolo São Tiago, ele disse: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de Deus, declara-se inimigo de Deus, insujeita-se inimigo de Deus, insurge-se inimigo de Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o pecado de adultério, assim como muitos outros pecados, não são enfatizados, não são levados em consideração. Mas o que é de assustar, meus diletos irmãos, amigos que nos escutam, é que nós estamos vivendo uma sociedade em que as igrejas evangélicas brasileiras não enfatizam mais o pecado. Pelo contrário, os encobrem. E nós temos a palavra de Deus para nos orientar. São Tiago advertiu: você é adúltero, você é adúltera, você é amiga do mundo, você é amigo do mundo, você está de acordo com a sociedade, você está de acordo com o pastor que lhe apoia, você está de acordo com os obreiros que lhe dão aprovação, mas vocês estão em pecado contra Deus, você está ou vocês estão em inimizade contra Deus, adúlteros, porque vocês estão em rebeldia contra Deus e têm o mundo como seu amigo. O mundo como seu amigo, o seu sistema, esse negócio de cônjuge, trocar de cônjuge, é sistema do mundo. Trocar de cônjuge, marido trocar de esposa, é parte do sistema do mundo. Esposa trocar de marido é parte do sistema do mundo. Isso é coisa do mundo. São amizades do mundo. São regras do mundo. São normas e modismos do mundo. Portanto, é adultério. É inimigo de Deus. Ah, mas o meu pastor apoia. Ele é corrupto teologicamente. Ele está com a mente cauterizada. Ele está em pecado por ensinar isso e será responsabilizado. Ora, Jesus nos ensinou santidade. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse: para mim, para você, para nós, que queremos o céu, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Dentro daquilo que podemos ser. Porque para o casal crente, deve haver conciliação e não adultério, não traição. Para o casal crente deve haver a palavra, aconselhamento, correção, acordo. Deve haver união, conciliação, reconciliação, perdão e não traição, não desunião, não separação e muito menos divórcio. Mas, se houver divórcio, jamais um novo casamento. E estas regras se aplicam aos casais, aos casados de toda a esfera de camadas da sociedade, da humanidade, porque as regras matrimoniais são regras insolúveis e são regras imutáveis e são regras universais. Não podem um casal se divorciar. Não deveria se divorciar, muito menos um casal crente. Mas agora existe o adultério que nasce no coração e por causa da aceitação do divórcio, da facilidade que há de se divorciar, tem pastores que fazem o casamento. Vamos seguir em frente. Os pastores fazem o casamento. Os homens, está aqui no nosso capítulo 2, burlaram a lei. Os homens burlaram a lei do divórcio para satisfação carnal. Mas vejamos o que Cristo disse acerca do adultério, ok? O que Jesus falou. Ora, o divórcio passou a existir no Velho Testamento. No Velho Testamento, por uma única razão.
a razão que Deus permitiu que Moisés lavrasse aquela cláusula de exceção, se faz necessário ser detalhista agora, era porque havia em Israel uma lei de apredejamento para a moça que se entregasse ao pecado da prostituição, da fornicação, enquanto ainda estivesse solteira. E quando ela se casasse, se fosse descoberto que ela não era mais virgem, por não ter sangrado quando o marido a penetrasse sexualmente, ela seria apedrejada pelos anciões da cidade na porta da casa de seu pai. Essa era a regra. Mas Moisés percebeu, os sábios perceberam, que só morria a mulher que se prostituísse, porque ela tinha como saber se era ou não ainda virgem. E aí se revelava que não era mais, porque não havia sangrado, quando na noite de núpcias, de lua de mel, com o seu esposo ela não havia sangrado. Mas o homem que a desvirginou continuava vivo. E aí a lei era injusta, apredejar somente a mulher por um pecado que ela não cometeu sozinha. Aí Moisés, guiado pela um sentimento de compaixão pela mulher, lavrou numa única condição que, se o homem se casasse com a mulher e achasse nela na ervat davá, que é uma inferência ao órgão sexual feminino da mulher, certo? A vergonha feminina, lá dentro, a parte secreta da esposa, da mulher, do homem feminino, da mulher. Se ela não fosse agradável por não ser mais pura, então aquele homem, ao invés de entregar para ser apredejada, com a lei do divórcio, e nessa única cláusula, aquele homem poderia agora lavrar um documento de divórcio e despedi-la de sua casa, mandá-la embora. E aquela mulher seguia seu caminho e poderia se casar de novo. Salvou uma vida, certo? Porém, os homens burlaram a lei. E aí começaram a divorciar e casar de novo por qualquer motivo. Mas Deus levantou um homem sábio que disse: não, a lei de Moisés dá o direito de divórcio e um novo casamento, se for por causa de prostituição da mulher que perdeu-se sexualmente, perdeu sua virgindade, morando ainda com seus pais, só nessa única razão e nenhuma outra mais. O nome desse homem era Shammai. E a escola que ele fundou era de teólogos sérios, homens sérios. Mas os levianos também tinham a sua escola, e era maior em número, grande quantidade de homens, porque era conveniente. Eles faziam o quê? Eles apoiavam que por qualquer motivo, qualquer razão banal, bastava a mulher queimar a comida ou não cozinhar bem, não ter os cabelos ajeitados, bonitos, já era motivo de separação. Na realidade, os homens queriam trocar de cônjuges, porque no coração nasce o adultério. Nasceu o adultério, nascia a cobiça, via na esposa anterior à primeira uma senhora já mais velha, cansada, debilitada pelos anos, e ele ainda com vigor. Passava uma novinha na frente dele, ele criava ali um pretexto para se divorciar da legítima esposa e se casar, burlando a lei de Moisés, dizendo que a lei dava ocasião para isso. Homens hipócritas, homens miseráveis, homens covardes. Pegava a mãe de família, a mãe de seus filhos e a abandonavam por razões minúcias, pelo desejo do pecado, pela maldade do seu coração, simplesmente. E tinha o apoio de teólogos, de pastores religiosos da época, de líderes religiosos, de fariseus, como hoje.
Os adúlteros querem trocar de cônjuges e sabe que pode fazer isso porque amanhã ou depois vem o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e quebra a regra, quebra as regras do matrimônio, passa por cima do mandamento de Deus, da Bíblia, passa por cima da declaração de fé, passa por cima dos princípios matrimonial e põe a mão na cabeça desse indivíduo que quer se casar de novo, que trocou de mulher e abençoa um casamento que Deus reprova, que Deus abomina, que Deus disse: eu odeio o divórcio. E agora eles estão ali chorando no altar e Malaquias disse: vocês estão ofendendo a Deus, vocês estão ofendendo a Deus porque vocês vêm chorar aqui, mas é hipocrisia. Cadê a mulher da mocidade que vocês abandonaram? Cadê a mulher que vocês juraram fidelidade? Por que você não suportou o fardo? Porque você não foi fiel a ela? E o teu marido, mulher adúltera, porque tu não conservasse a pureza do teu casamento? E agora o pastor vem com as mãos estendidas, fazendo-se homem de Deus, abençoando um ato, uma ação, uma cerimônia na qual Deus, pela sua palavra, não aprova. Não aprova, porque no coração brotou um desejo. O desejo de se casar de novo. Mas não brotou o desejo da reconciliação, do perdão. E aqui quando eu falo perdão, não me estou me referindo a uma traição conjugal. Porque de fato, um cônjuge que traiu, segundo as palavras de Deus, deve morrer. O cônjuge que traiu deve morrer. Isso no Oriente Médio. Olha, irmão, o Velho Testamento. O Velho Testamento não, o Oriente Médio. A Bíblia, a palavra de Deus. Mas e hoje, com a graça? Com a graça não se deve trair. Com a graça não se deve divorciar. Devem se reconciliar. Com a graça deve se reconciliar. Mas os homens burlaram a lei. Mas chegou Jesus e disse: qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, comete adultério. Vocês burlaram a lei, vocês entraram em contenda com Shammai, meu servo. Vocês vieram e desprezaram os ensinamentos de Shammai, que defendiam o princípio que eu permiti. Uma única exceção naquela única causa. Vocês banalizaram. Mas agora é assim: qualquer que deixar a mulher e casar com outra, adultera. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Quem falou foi Jesus. Acabou a farra, acabou a libertinagem, acabou. Jesus foi lá no coração do homem e disse: olha aqui, você precisa tomar vergonha na cara, honrar seu compromisso. Lavar seus pratos, cuidar da sua casa, cuidar de seu esposo, cuidar de seus filhos, assumir o lugar de esposa, um lugar digno que Deus constituiu, e não estar vestindo roupas indecentes, apresentando-se para pessoas que não é o seu cônjuge, o seu marido. Ora, são essas minúcias que gera o princípio de adultério no coração, na alma, no intelecto do homem. Jesus chegou e disse: acabou. Pastores falsos agora é assim: vocês vão casar, se quiser casar pode casar, mas vai estar cometendo adultério. Agora Jesus, quem é ele? Quem é Jesus? Para todos os homens ele é Deus. E aquele que não amar a Jesus Cristo, maranata. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo é anátema, é maldito. Seja doutor, seja juiz, seja pastor, seja padre, seja papa, seja monge, seja bispo, seja sacerdote, seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno.
preto, branco, livre, bárbaro, cita, silvícola, agricultor, matuto, engenheiro, construtor, aviador, seja o que for, se não amar Jesus Cristo é anátema, maranata, está na Bíblia. Quem é Jesus Cristo? A maior autoridade do cristianismo, Deus feito homem que julgará os homens. Foi ele que disse, agora acabou, a mamata de vocês acabou. A farrabamba acabou-se, a bagunça de vocês acabou-se. Agora é assim, quem divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada pelo marido, adultera também. Bateu o martelo e virou a ponta. Agora vem os falsos pastores e diz, não, Jesus perdoa todo pecado. Não, mentira. Jesus perdoa todos os pecados desde que o pecador aceite as suas condições, aceite as suas regras, aceite a sua exigência, a sua canga, o seu jugo. Não se pode burlar a palavra. O que eu li está na Bíblia, em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. O pregador diz sobre a advertência. Cuidado, meu jovem. Cuidado com o olhar da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Provérbios 6 e 25. Não te prendas. Não cobices. Jesus disse, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma mó de atafona e que se fosse lançado ao mar. O que é escandalizar? É causar pecado nos outros. Nós aprendemos que o casamento de pessoas divorciadas, à luz da Bíblia, é pecado. Nós aprendemos assim, está escrito na Bíblia assim, está na declaração de fé assim, está no estatuto interno assim. E quem disser o contrário está mentindo, está errado, está enganando, está se enganando, porque Deus não mente, Deus não muda, Deus não se arrepende, a sua palavra é imutável, e ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem fizer escândalo a qualquer um desses que crê em mim, é melhor empendurar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar. Aí ele diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, que é melhor. É melhor para ti, sabe o que, irmãos? Entrar na vida. Aliás, se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida. Eu estou lendo Marcos 9,43. Aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o para fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Então a gente vê e percebe que o sábio pregador fala de uma evidência terrível. Ele disse, olha, eu vi uma coisa assustadora. Eu vi como foi que aconteceu com o jovem louco. Eu estava olhando na janela da minha casa, ele diz. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ler. Eu tenho que ler isso com você, gente. É a palavra de Deus, tá bem? Então, sendo a palavra de Deus, a gente vai ler o começo do adultério, como ele começa. É terrível. É terrível. Ele começa num princípio e termina na morte, na desgraça. Mas vamos ler como ele começa.
Olha o sábio falando. O homem de Deus falando. Olha aqui. Deixa eu olhar se tá para você. Ótimo. Tá assim. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhava eu. Vi entre os simples. A pessoa simples é uma pessoa que não tem sabedoria, juízo, senso, tino. Entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto, que não tem falta, de juízo, um doido. Não é que ele era louco, lunático, psicologicamente. Não, ele era sem juízo. Um aventureiro, uma pessoa que não raciocina no que vai fazer, que não para pensar nas consequências do que faz. A Bíblia chama uma pessoa dessa de louco, sem juízo, falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Você lembra que nós lemos em Marcos, capítulo 10, aliás, capítulo 9, versículo 42 a 48? Se o teu pé te faz tropeçar, olha aí o caminho. Ele seguia o caminho de sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, ele ia seguindo. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Estou lendo Provérbios 7, 6 por diante. Já estou no versículo 10. Esta era a alvoroçadora. A palavra alvoroçadora, ela tem um sentido aqui de uma planta quando ela é florescente, viçosa. Mas tem uma palavra mais pejorativa que eu não queria utilizá-la aqui. Mas deixa eu lhe dizer. Comparando a uma cachorra quando está no cio. Uma palavra que tem uma conotação bem desagradável. Mas ela estava alvoroçadora e contenciosa. E não parava em sua casa, não parava em casa os seus pés. A mulher adúltera, ela anda de canto em canto procurando uma presa. Tenha muito cuidado com amizades, tenha muito cuidado com pessoas agitadas. Eu não vou entrar mais profundo aqui porque esse não é o ponto, mas vamos enfatizar a nossa ocasião. Mas tenha muito cuidado, marido. Essa semana eu vi, lembrei agora, vou dizer. Eu já vi por várias vezes em um determinado local, aonde eu vou uma vez por semana lá, necessariamente a trabalho, e lá eu percebi em um dos meus amigos que um amigo deles vem conversar. E só conversa com a esposa, e eu passo, vejo lá ele de fora, e o cara lá conversando mais com a esposa, está errado. Está errado. A esposa tem amigas, é amiga da esposa do amigo. O amigo é amigo do esposo da amiga. Ok? Está errado esse negócio aí. Então isso é perigoso. Então veja, ela é alvoroçadora. Ela estava lá e não parava os seus pés. Ora pelas ruas e ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, por todos os lados, né? Aproximou-se do jovem, o qual aquele que ia para casa, seguindo o caminho dele normalmente. Ela aproximou-se dele e o beijou. Olha que audácia! E esforçou o seu rosto e disse-lhe... Eu estava olhando o que é esforçou, é fazer uma carinha cínica, é se preparar e fazer um charmezinho para ir direto ao ponto. Depois de o beijá-lo, ela primeiro oferece carícias, porque ela já está contaminada. Ela oferece carícias e aquele jovem foi impactado pela proposta daquela caçadora, daquela alvoroçada mulher. E aí veja, irmãos, o que acontece, viu? Isso o homem de Deus olhando, viu? Olha aí. Abraçou e beijou. Aproximou-se dele e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje eu paguei os meus votos. Era crente. Era crente, até os outros pagava, mas estava contaminada com adultério. Por isso, saí ao teu encontro.
a busca diligentemente da tua face e te achei. E te achei, olha. Veja que coisa tão terrível. Ela procurava alguém e achou. Achou alguém que a quisesse. Porque a mulher adúltera, ela não está satisfeita com o marido que tem, começa a causar problema. Eu não vou dizer a mulher adúltera, eu vou dizer a mulher que está sendo contaminada pela semente, mas ainda dá tempo fazer uma limpeza, ainda dá tempo parar, ainda dá tempo orar, ainda dá tempo buscar os céus, ainda dá tempo gritar por socorro. Agora, ruim é se for como a outra, né? Que foi pedir socorro ao pastor e o pastor disse: se você quiser divorciar dela, não tem nada não, você pode divorciar. Aí é ruim que é a gota, rapaz. Aí é ruim que é a gota. Aí o cara fica para não viver um negócio desse. Aí é bocada quente, rapaz. Eu conheço o fato do pastor foi aconselhar e disse: mas se você quiser deixar seu marido, pode deixar. Depois você casa de novo. Esse é um besta fera. Na linguagem bíblica, tá? Não vai dizer que eu estou chamando o pastor de besta-fera, não, mas é uma forma de dizer que ele é tão bruto e ruim como um animal, hein? Como um quadrúpede, hein? Porque besta-fera, na linguagem NTLH, é os animais que têm 4 patas, que são sem raciocínio. É uma forma de dizer que o homem lá não foi um homem de Deus, ao invés de dizer-lhe: minha irmã, você tem o céu lhe esperando. Meu irmão, vamos viver, vamos segurar o casamento, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar os céus. Você tem dons, você tem talentos para cantar na casa do Senhor, você tem uma alma para zelar, você tem filhos, filhas. Cuidem de seu casamento, cuide de sua casa, minha irmã, cuide de seu esposo, peça a Deus que tire do seu coração todo o mal. Não, se você quiser divorciar, você pode divorciar. Depois casa de novo. Que coisa desastrosa para um líder espiritual. Que coisa desastrosa, descabida para um homem de Deus. Então, ela tem muito a oferecer. Já beijou, já ofereceu carícias, já o seduziu e disse: eu estava procurando você. Isso dá uma sensação de importância. O pecado de adultério causa naquele que está tocado pelo esse sentimento que ele é importante, que ele vai vivenciar prazeres, aventuras, que vai prosperar. Vai, causa essa sensação de conforto. Veja o que ela já disse: olha, já cobri a minha cama com cobertas e tapeçaria com obras lavradas com linho fino do Egito. O Egito era o maior produtor de linho da época, os melhores. Olha o versículo 17: e já perfumei o meu leito, a cama. Já perfumei o meu leito, tá tudo preparado, olha, o quarto tá cheiroso, só faltava você, eu vim te buscar. Com mirra, com óleos e canela. Agora veja o versículo 18, a proposta vem. Saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Por quê? Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Tem uma versão que diz: foi fazer uma longa viagem. Um saquitel, ou um saco de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Olha a armadilha do diabo aí marcada. Veja bem, irmãos. A mulher que está tocada pelo adultério, ela tem o marido, ela tem a casa, ela tem o esposo, ela tem os filhos, ela tem os móveis, ela tem a roupa do sonho, ela tem os melhores perfumes, ela tem o teto, ela não precisa trabalhar porque o marido a sustém, mas ela é insatisfeita. Ela é inconformada com o marido que tem. Ela está tocada pelo laço de Satanás e por isso ela quer divorciar de seu marido para casar com outro, aquele jovem, sem juízo. Se Salomão tivesse lá, dizia-lhe: eu acredito, estou pressupondo. Se Cristo estivesse lá, dizia-lhe: louco, louco, tu vai te casar com uma mulher que tem marido.
Ô, Nécio! Tu vai te casar com uma divorciada, ela tem marido. Ô, Nécio! Nécia! Tu vai te casar com um homem divorciado, ele tem esposa. Se fosse um crente daqueles ainda recém-convertido da favela, ele dizia, cara, tu é doido, bicho. Tu vai se casar com uma mulher divorciada, é? Se liga, meu irmão. Ela tem marido, velho. Tu dá doido, é? Aí eu vejo o pastor dizendo, não, meu irmão, não usa essa linguagem, não. Mas, rapaz, tu és nécio, é tanta mulher que tem na igreja e tu vai buscar uma divorciada. Ô, mulher, deixa de ser tola. Tu vai casar com um divorciado. Ele tem esposa. A Bíblia é contra. A palavra de Deus é contra. Olha, ela tinha um marido. Se eu tenho um marido, ele foi trabalhar, levou dinheiro, só volta no dia marcado. Vem, sacia-nos de amor, saciamos-nos de amores até pela manhã. Tá tudo pronto. Agora, senhores, eu sei que eu vou ser ignorado por muitos e amados por outros. O importante é ser amado por Jesus Cristo. Agora, convenhamos, dentro da formalidade, com exceção dos casos de violência, com exceção dos casos de abandono, os que se divorciam e se casam de novo, não foram a estas propostas que deram atenção? Sim, certamente, meus irmãos. É o desejo pelo pecado que há no homem, que há em mim, que há em você, e que você, obreiro, crente, pastor, luta para vencer, e glória a Deus que temos vencido. E se parar de lutar, morre. Temos que lutar até o fim. E aí foi aí que Jesus disse, aquele que vencer, herdará o trono comigo. Não é fácil, temos que lutar até o último momento contra a carne, porque os adúlteros não entram no reino dos céus. Está na Bíblia, a menos que deixe o pecado de adultério. É isso? Bem, está aqui, olha. Porque o marido não está em casa. Não é isso? Já lemos? Versículo 21. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Olha, foi com palavras doces. Vem cá, vamos construir uma vida junto. Vamos construir um lar. Oh, homem. Oh, que perigo, homem. Ah, se eu tivesse aí perto desse jovem, eu dizia para ele, sai de problema, rapaz. Sai de problema, homem, tu sai de problema. Tu sai de problema, homem. Ele, olha aí agora a definição, ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Oh, meus irmãos, que Jesus seja glorificado por mim e por você. Que o diabo não tenha poder sobre a vida daqueles que alegam servir a Deus. Que nós possamos estar firmes constantemente, diuturnamente na palavra de Deus. Porque Jesus, ele foi enfático. Veja o versículo, está na tela, vou botar para você. Versículo 18 de Lucas 16. Jesus também disse, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Não há como se esquivar deste detalhe enfático, deste ponto central do matrimônio. Não há como olvidarmos. Capítulo 3. Quais serão as consequências dos adúlteros? Quem diz é a Bíblia, não sou eu. Ô irmão Ailton, quer dizer que se eu sou casado de novo não tem jeito? Tem. Existe live minhas aí embaixo que mostra que a sugestão bíblica é para deixar o segundo casamento
de pessoas divorciadas, se é adultério porque é sugerido que deixe. Agora vai do grau de amor que cada um tem para com o seu Senhor. Tem cada um para o seu Senhor. Será que amamos a Deus a ponto de deixar nossa casa, nosso conforto, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos empregos, nossos vícios, nossos confortos para servir a Cristo? Será que nossa fé tem esse nível? Será que somos cristãos nesse calibre, nessa marca? Ou será que amamos mais ao pecado que nos acomoda, que é satisfatório, prazeroso? Eu faço essa pergunta, ou eu oriento que se faça, aquele que vive amigado. Aquele que vive amigado e um dos cônjuges não quer casar. E é na igreja e quer tomar ceia, e quer participar da ceia, quer participar de certos órgãos, completar, regular seu casamento. Pois a Bíblia diz que mancebe é prostituição, o dicionário, a lei, etc. A regra matrimonial diz. E aí a pessoa se encontra confrontado com a realidade sua e a realidade bíblica. Será que essa pessoa está diante de Deus, amando a Deus de forma total, completa? Ou será que o seu amor é insuficiente a Deus? O amor a Deus que essa pessoa tem a Deus é insuficiente para salvá-la. Então isso fica com cada um. Agora, se você é casado e está dentro de um segundo casamento, a solução pela Bíblia é se consertar diante de Deus. Já que o segundo casamento é adultério, tá? Então, aqueles que discordam de mim, que procurem a verdade na Bíblia, nos livros, no dicionário, na legislação, na cultura, na história, procure saber. Porque a palavra de Deus quem diz, é a declaração de fé quem diz, é o estatuto interno da igreja quem diz. Então, quais são as consequências? Quais serão as consequências dos adúlteros? Primeiro, serão rejeitados por Deus. Por que não já são hoje? Porque Deus está dando tempo para se arrepender. Serão rejeitados por Deus. Está onde escrito? Mateus 3:10. Quando o profeta João olhou para os fariseus e disse: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. No versículo 11 e 12, ele enfatiza o julgamento divino. 2. São transformados em inimigos de Deus, como já lemos Tiago 4:4. 3. Serão impedidos de entrar na cidade santa, Apocalipse 22:15, com 1 Coríntios 9, versículos 10 e 9 e 10. Capítulo 9, versículos 9 e 10. Você leia o 11 e veja que um grupo de crentes tinham sido no passado tudo aquilo, mas, à luz do Evangelho, tiveram que consertar-se, tiveram que deixar suas práticas contrárias à regra de Deus, à palavra de Deus. E, por fim, serão lançados no inferno. Apocalipse 21:8. É duro, mas é a verdade da palavra de Deus. Então, é essa a consequência, ou são essas as consequências do adultério. Lembrando que os homens criaram o divórcio, Moisés o criou por um fim, com um objetivo, mas os homens o banalizaram. Jesus chegou e disse: acabou, essa é a exceção, agora é assim. Quem divorciar e casar de novo comete adultério. Quem casar com divorciados, com cônjuges divorciados, também comete adultério. É assim agora, acabou a regra. Acabou a mamata, a regalia. Bem, cuidais, o apóstolo Paulo,
Ele disse: olha, irmãos, eu estou escrevendo a vocês. Mas cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Vocês pensam que eu vou me desculpar porque estou falando a vocês a verdade? Falamos em Cristo perante Deus e tudo isto é, amados, para a vossa edificação. Não me tenha como inimigo. Já o apóstolo Judas disse: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Judas 23, o penúltimo livro da Bíblia, versículo 23. Então a roupa está manchada, a alma está tocada. Cuide do seu casamento, minha irmã, meu irmão. A sua esposa pode não ter um dos melhores cabelos, mas é a sua esposa que você escolheu. O seu esposo pode não ter os melhores trajes, as melhores aparências, pode não ser um destaque, mas é o seu marido. É ele que cuida de você, que ele protege, é ele que providencia o pão na sua casa, é ele que Deus lhe deu e que você quis, que você se casou, que você escolheu. Então cuide desse marido, porque a rejeição, as regras e as responsabilidades do lar trarão consequências lamuriosas, calamitosas, tormentosas. É melhor sofrer, levar a cruz e trocá-la por uma coroa, do que abandoná-la agora, sentir pelo momento o prazer do pecado e depois ser lançado no fogo. É melhor agora carregar a cruz. É melhor agora suportar o peso do fardo que abraçou. É melhor agora temer a Deus e honrar seus mandamentos e ser coroado de glória no céu, do que enganar-se, achando que vai entrar lá e não entrar. Ou você pensa que a responsabilidade que pesa aqui, não é maior do que se pensa? O apóstolo São Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele disse: meus amados irmãos, muitos de vós não queiram ser líder, mestres, porque sabemos que havemos de receber mais rigoroso juízo. Porque além de termos que viver para nós mesmos, temos que viver como exemplo para aqueles que ensinamos. Isso pesa sobre mim, a quem Deus fez doutor da palavra. Isso pesa sobre mim, essa responsabilidade dúplica, dobrada, de falar a palavra como ela é. Já pensou? O homem que lê 2, 3 versões da Bíblia, 2, 3 livros, a responsabilidade que ele tem. E um homem que lê mais de 10? E um homem que se passa a ensinar? Quanto não é pesado para ele? Mas para isso fomos chamados, para salvar vidas. E a glória é para Cristo, porque nós somos mortais e tememos para não vir a ser reprovados, combatendo no ar, como disse o apóstolo Paulo, trabalhando em vão. Mas eu cuido, irmãos, que não estou trabalhando em vão, porque esta palavra ela não volta vazia. Então cuidemos nós do nosso casamento, suportamos as nossas fraquezas uns aos outros e vamos levar a nossa cruz até chegar o dia de trocá-la pela coroa no céu. Isto digo, irmãos, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. O que é que tu tem, mulher, minha irmã, que passa às vezes no coração a ideia de dizer, mas se eu ficasse livre desse marido? O traste, que tem marido que é um traste, viu? Tem marido que é um traste. Mas ajeite ele, cuide dele, ajude ele, apoie os projetos dele, sendo bons. Marido, você que não é um traste, que às vezes sua mulher se irrita com você, dê atenção a essa mulher, que ela é a sua esposa. Cuide dela. Se o seu projeto só é seu, egoísta, ceda.
priorize também os dela. Sentem, conversem e cuidem de seus filhos. Observem isso, porque a paz no lar, entre os pais e os filhos, promove a durabilidade de um casamento. E vocês, mães, tenham muito cuidado com vossos filhos. Não deem a honra que devia ser dada ao seu marido aos vossos filhos. Não faça essa loucura, não cometam esse erro. Não tire a autoridade do marido para cobertar seus filhos. Quando seu marido repreender seus filhos, aceite que ele é o pai, ele é o chefe do lar, ele é o responsável pelo lar. A família tradicional jurídica brasileira, na linguagem da jurisprudência civil, equilibrou o poder, a autoridade ou a paridade matrimonial, conjugal. Homem e mulher hoje no Brasil têm a mesma autoridade e a governabilidade. Agora, dentro de um lar cristão, a mulher sábia sabe sua posição. Não queira atropelar os direitos do seu esposo. E você, meu irmão, não ultrapasse o limite que sua esposa pode suportar, pelo amor de Deus. Ame essa esposa, cuide dela, abrace e trate-a bem. Porque esta é a vontade de Deus, não é a minha. Esta é a vontade de Deus para que possamos chegar nos céus. Senão a gente vai cantar na igreja. Vamos estar louvando bonito. Vamos estar orando bonito. Mas não vamos poder entrar no céu sem comunhão, sem amor verdadeiro, sem correção, disciplina, doutrina, não entra no céu. É fantasia. Então, sabendo que já é hora de despertarmos do sono, por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada. O dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É normal que no coração do homem venha pensamentos perversos, mas na hora que vir, Jesus, me cubra com o teu sangue. Porque você não pode impedir que venham. Eu não posso impedir que venham maus pensamentos em minha cabeça. Assim como você é tentado, eu também sou. Assim como você é fraco, eu também sou. Assim como você é de carne e ossos, eu também sou. E eu me imponho nessa palavra porque eu estou aqui, você está olhando para mim. Eu preciso ser exemplo. Agora, eu estou me impondo nesta palavra como exemplo de fraqueza, porque de fato eu sou fraco. E preciso lutar como você. Então devemos nós lutarmos para esquecer o passado lá atrás, para esquecer a vida que vivíamos antes de aceitar a Cristo, para esquecer as paixões da carne que combatem contra a nossa alma e seguir em frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos desta firmeza e desta decisão resoluta em seguir em frente. Esquecemos-nos das obras infrutuosas das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andando honestamente como de dia e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revistamo-nos de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que não vamos ter cuidado da carne para satisfazer seus desejos. Amém, meus irmãos? Amém? Isso é muito bom e agradável diante de Deus, que cada um de nós possamos conservar em nós, em nosso lar, em nosso ser, em nossa alma, a comunhão com Deus, a comunhão com nossas esposas, a comunhão com os maridos, mulheres, a comunhão com os filhos, a comunhão com o próximo, com o nosso pastor, com nossos irmãos, com os obreiros, com a igreja, com cada um até chegar no céu. Sabendo que há pontos divergentes, mas o respeito
é o que triunfa entre nós e isso agrada a Deus. Amém? Então, cuidado, cuidemos nós. Eu preciso me incluir. Cuidemos nós. E façamos como disse o sábio pregador. Filho meu, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Glória a Deus. Baruch Hashem. Lei Traot. Fim de live.